princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele deu ao homem o dom da vida, a capacidade de amar e a liberdade de escolher seu próprio caminho. Mas a humanidade se desviou do caminho da luz. As escolhas erradas levaram ao caos e à destruição, e a harmonia original foi perdida. O pecado se espalhou como uma doença, como um vírus mortal. A ganância, a inveja e a violência tomaram conta dos corações humanos, corrompendo suas almas. A violência e a corrupção contaminaram a terra, manchando a criação de Deus. As cidades outrora prósperas tornaram-se ruínas, e a natureza sofreu com a devastação. O Criador viu a maldade nos corações dos homens. Ele observou com tristeza enquanto a humanidade se afastava cada vez mais de seus ensinamentos. E um profundo pesar, uma tristeza imensa, tomou conta dele. Deus sentiu a dor da perda, como um pai que vê seu filho se perder no caminho errado. Em meio à escuridão, porém, um homem se destacava: Noé. Ele era diferente dos outros, um homem de fé e devoção. Justo e íntegro, Noé andava com Deus. Ele seguia os mandamentos divinos e vivia uma vida de retidão, mesmo quando tudo ao seu redor estava em decadência. Ele era um farol de esperança, como uma vela acesa na escuridão em um mundo decadente. Noé representava a última chama de bondade e fé em um mundo que havia perdido seu caminho. A maldade humana se tornava cada vez mais insustentável, espalhando-se como uma praga que ninguém conseguia conter. Era como um fardo pesado demais para se carregar, esmagando a alma e o espírito de todos. A violência se alastrava como um rastilho de pólvora em um dia de vento forte, destruindo tudo em seu caminho e deixando um rastro de desespero. A luxúria e a ganância dominavam os corações, transformando-os em pedra. As pessoas se entregavam aos prazeres mundanos, esquecendo-se de suas almas. Os homens se esqueciam de Deus, como um filho que esquece os ensinamentos dos pais. Eles ignoravam os sinais e os avisos, preferindo seguir seus próprios caminhos. Renegavam sua bondade e misericórdia, virando as costas para a luz. A escuridão os envolvia, e eles se afastavam cada vez mais da redenção. A terra, antes um paraíso, um verdadeiro jardim do Éden, se transformava em um reflexo da depravação humana, um lugar de desolação e tristeza. Era um espelho da alma corrompida, mostrando a verdadeira face da humanidade. O coração de Deus, outrora repleto de alegria, estava cheio de dor, como um pai que vê seus filhos se perderem. Ele observava com tristeza, esperando que um dia eles encontrassem o caminho de volta. Como um pai que vê seus filhos se afastarem, Deus esperava pacientemente, com esperança e amor, que a humanidade um dia retornasse à sua graça e bondade. Diante da corrupção desenfreada, como uma epidemia sem controle, Deus decidiu purificar a terra. Um dilúvio de proporções épicas, como nunca se viu antes, cairia sobre a humanidade. As águas do céu e da terra se uniriam em uma fúria cataclísmica, um verdadeiro tsunami de proporções globais. Seria o fim de tudo o que era conhecido, como se alguém apagasse as luzes para sempre. Mas, em meio ao julgamento, como uma flor que nasce no asfalto, Deus viu um vislumbre de esperança: Noé. Deus falou com Noé, anunciou o dilúvio iminente, a grande enchente, e revelou seu plano, como um amigo confidencia um segredo. Noé deveria construir uma arca, uma embarcação colossal, capaz de resistir à fúria das águas, um verdadeiro transatlântico da salvação. Nela, Noé abrigaria sua família e um casal de cada criatura viva, como um novo Moisés em busca da terra prometida. A arca seria um símbolo da misericórdia divina, a prova de que Deus não abandona seus filhos. Um farol de esperança, uma luz no fim do túnel, em meio à tempestade.
Movido pela fé, uma força invisível que o guiava, forte como a rocha do Engá, Noé aceitou a missão divina que lhe foi confiada. Ele se tornou um construtor da esperança, um símbolo de perseverança em tempos de dúvida, um verdadeiro pedreiro da fé. Seguindo as instruções divinas com precisão, como um maestro segue a partitura, Noé ergueu a arca, peça por peça. Enfrentou o ceticismo e o deboche das pessoas ao seu redor, as piadas e a descrença que tentavam abalar sua determinação. Mas sua fé permaneceu inabalável, como uma rocha firme, firme como um pé de pau-brasil. A cada tábua pregada com cuidado, a cada canto da arca que ele inspecionava, Noé testemunhava a promessa de Deus se concretizando, como quem lê um bilhete de amor, cheio de esperança e certeza. A arca era a prova de que, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio ao caos e à confusão, como um barco em meio à tempestade, a esperança prevalece, mostrando que a fé pode superar qualquer obstáculo. Enquanto Noé trabalhava, incansável como formiguinha, o céu se fechava. Nuvens negras se acumulavam no horizonte, como um mau presságio, prenunciando a tempestade. E então, o dilúvio começou. Chuvas torrenciais açoitaram a terra, como se o céu estivesse chorando. As águas subiram, engolfando tudo em seu caminho, como um gigante faminto. O mundo se transformava em um turbilhão caótico, um redemoinho de destruição. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar, como um choro inconsolável. As águas cobriram montanhas e vales, transformando tudo em um mar sem fim. A terra, antes vibrante, cheia de vida, se tornou um deserto aquático, um espelho da fúria divina. Era o julgamento divino sobre a maldade humana, a conta pela vida desregrada. A arca flutuando sobre as águas furiosas era a última chama de vida, a última chance em um mundo submerso. Lentamente, as águas começaram a baixar como um suspiro de alívio. A chuva cessou, o choro do céu finalmente acabou. Um raio de sol rompeu as nuvens escuras, como um sorriso de Deus. A arca repousou sobre o Monte Ararate, um porto seguro após a tempestade. A tempestade havia passado. A fúria da natureza se acalmara. Um novo dia nascia, cheio de promessas. Noé abriu a janela da arca. Um sopro de ar fresco invadiu seus pulmões, carregando o perfume da terra renascida, o cheiro da esperança. Deus fez uma promessa a Noé, um juramento sagrado. Jamais a terra seria destruída por um dilúvio, a fúria das águas jamais se repetiria. Um arco-íris coloriu o céu, um símbolo da aliança entre Deus e a humanidade. Um laço de amizade, um lembrete da compaixão divina e da promessa de um novo começo, uma nova chance para a humanidade. A história de Noé é uma lição atemporal, um ensinamento que atravessa gerações, uma mensagem de fé e obediência, valores passados de pai para filho. Noé confiou em Deus, mesmo diante do inimaginável, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele se manteve firme em sua missão, como um navegador que não teme a tempestade. A arca é um testemunho da importância da fé, a prova de que a fé move montanhas. É um chamado à esperança, um grito de fé, mesmo em meio às provações da vida, nos momentos mais difíceis. A história da arca transcende o tempo. É um conto que atravessa gerações. Ela nos inspira a construir nossas próprias arcas, arcas de esperança, compaixão e amor, valores que nos guiam pela vida, arcas que nos guiarão através das tempestades da vida, que nos darão força para enfrentar os desafios. Enfrentemos os desafios com a mesma fé de Noé, com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Que a história da arca seja um farol,
iluminando o nosso caminho em direção a um futuro de paz e esperança, um futuro mais justo e fraterno.